Agora a gente tem mais uma convidada, a Marilis Costa, que é jurista e pesquisadora da USP. O Sakamoto e a Cris vão fazer essa entrevista comigo. Boa tarde, doutora. Boa noite já, bem-vinda. Bom, maioria já formada. 9-2 é o placar de momento pelo cumprimento da pena do Robinho aqui no Brasil. É um recado para quem ainda ver a possibilidade de ficar impune em relação a um crime tão grave como um crime de estupro, doutora? Parece que a conexão ficou ruim, mas está Boa voltando. A senhora está noite, me boa ouvindo agora? Está noite. me ouvindo bem? Sim, eu escuto. Escuta? Sim, a conexão travou por um instante, mas parece que agora está retomando. Desejo mais uma vez boa noite para a senhora. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Sem dúvida nenhuma, estamos diante de um momento histórico do ponto de vista da construção jurídica em relação ao cumprimento de pena, essa homologação, a apreciação desse caso é bastante específica e importante, mas, acima de tudo, invariavelmente, nós estamos falando sobre um caso muito importante no que se refere às questões de gênero, no que se refere a direito das mulheres, e principalmente sobre como o judiciário trata a violência de gênero a partir de então. Então, é um caso simbólico, emblemático, bastante representativo do ponto de vista da técnica, do direito penal, do processo penal, mas sem dúvida nenhuma um caso emblemático e representativo do ponto de vista institucional, do ponto de vista sobre como o judiciário se posiciona diante das questões relativas à violência de gênero. A pergunta depois de mim. Pode ser você, Cris? Tá no mudo. Agora fui eu, agora fui eu que estava no mudo. Pode ser, Diego. Amarilis, obrigada, doutora, por estar aqui com a gente. É um prazer. Eu estou ainda pensando como na semana passada eu comentava até aqui na coluna do UOL que o mesmo STJ, outro colegiado, uma turma diferente, mas a quinta turma do STJ na semana passada passou por cima de uma acusação de estupro de menor, de uma menina de 12 anos, né, não considerando aquilo um estupro, enfim, com alegações diversas. Então, a gente fica com a sensação sempre, eu acho que é muito importante o que a senhora mencionou do tamanho da vitória sobre esse tema, né? Porque a gente que cobre, eu cubro muito violência contra a mulher, e a gente tem uma maioria massacrante masculina ali, a gente sempre fica em dúvida se os nossos temas estão sendo apreciados da maneira devida. Então, eu queria saber se a senhora acha que esse caso do Robinho também acaba sendo usado ali pelo próprio STJ como um sinal de que, por exemplo, o protocolo de julgamento de gênero vai ser cumprido, um sinal de que a visão sobre esse tipo de caso, sobre a violência contra a mulher, pode estar mudando, porque a gente tem outras grandes causas, por exemplo, com a alienação parental sendo usada para entregar crianças abusadas para os abusadores, etc. Tem inúmeras questões mal paradas, para dizer o mínimo, causando violências aqui no Brasil, né? Então, eu queria saber mais, assim, falando de uma maneira ampla desse seu olhar sobre o Poder Judiciário brasileiro. Muito importante, Cris, a sua abordagem. É sempre fundamental rememorar que o Brasil é um dos países que lidera o ranking de casamentos infantis, que lidera o ranking de violência doméstica, feminicídio, entre outras violências e práticas de violação de direito contra a mulher. Sem dúvida nenhuma, o caso de hoje ele sinaliza uma ideia e um comportamento por parte do nosso STJ. Ou seja, quando o STJ se posiciona em direção ao debate de gênero dessa forma, nós temos sim aí um lastro de discussão, um olhar específico sobre as violências de gênero. Mas, infelizmente, eu não posso dizer que isso significa dizer que o comportamento institucional, que o comportamento das instituições do judiciário se modificará a partir desse caso. Né? Nós sabemos que cada caso é um caso, nós sabemos que nem sempre, ao apagar das luzes, ou em situações onde as pessoas são pobres, são periféricas, não estão em posições sociais de casos midiáticos, a gente sabe
nem sempre o judiciário se comporta da mesma forma, não tem o mesmo arrojamento diante de certos debates. Então, nesse caso em específico, Cris, nós temos sim um avanço importante, é de suma importância ter um judiciário, ter as nossas cortes mais altas olhando para a violência de gênero como um fato social de máxima importância, mas isso não significa dizer que os demais casos serão abordados dessa forma. E digo mais, nós temos arraigado no nosso país uma cultura do estupro, uma cultura de violência, uma cultura de misoginia, que faz com que as dinâmicas institucionais, muitas vezes, tendam a consolidar esse comportamento que é colonial, esse comportamento que é heteropatriarcal em relação às mulheres brasileiras. Então, sim, nós temos um avanço, nós temos um caso paradigmático, mas nós ainda somos um dos países que mais matam mulheres, nós ainda somos um país inseguro para mulheres viverem, e nós ainda enfrentamos, no panorama social do nosso país, diferenças abissais entre as condições de vida e morte de mulheres e homens. Amarilis, boa tarde, Sakamoto aqui. Obrigado pela presença aqui no All News. Se você tivesse que apontar mudanças legislativas, tudo bem, falar de mudança legislativa com esse Congresso fica difícil, eu sei. Mas se você tivesse que apontar mudanças legislativas para contribuir com a punição de casos de violência contra a mulher, aproveitando como gancho o caso Robinho, o que você acha que deveria evoluir na nossa legislação? É claro que parte da legislação resolveria se os juízes cumprissem a legislação, mas o que você acha que poderia mudar que ajudaria a facilitar a punição dessas pessoas? Nós temos alguns desafios do ponto de vista da política pública, Sakamoto. O primeiro deles é relacionado à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um instrumento legislativo, um instrumento normativo que veio a partir de muita luta do movimento de mulheres. É uma legislação holística, ou seja, uma legislação que vai falar desde política pública de assistência social até direito do trabalho, por exemplo, interrupção do contrato de trabalho nos casos de violência doméstica, e, no entanto, infelizmente, a Lei Maria da Penha, ela só é vista e só é utilizada, na maioria das vezes, quando o caso se torna já um caso criminal, quando nós estamos na última trincheira antes de fechar a tampa do caixão dessa mulher. Então, trazendo um pouco para o executivo a discussão, a aplicação das leis vigentes e a construção de um arco de política pública seja firme e sério em relação à defesa dos direitos das mulheres é urgente. E com relação ao legislativo, tanto o fortalecimento dessas políticas através das emendas parlamentares, através, enfim, das instruções e das dinâmicas possíveis para parlamentares, mas também a propositura de legislações complementares, de legislações que possam, sim, estruturar os espaços de política pública de atenção a mulheres. Então, é preciso que nós tenhamos um legislativo que olhe para esse assunto como uma prioridade e que reforce o arco de política pública na assistência social, para a atenção de meninas e mulheres, que reforce as dinâmicas relacionadas também às políticas de fortalecimento de saúde, principalmente. A gente precisa olhar para a saúde como uma das trincheiras do enfrentamento da violência de gênero e, claro, sem dúvida nenhuma, para o aspecto, sim, criminal. Mas, particularmente, Sakamoto, eu sou uma das pessoas que olha para a questão de gênero como uma questão que abarca todas as esferas do direito e que, infelizmente, permeia o direito penal, que, infelizmente, permeia o feminicídio. Quando nós debatemos as violências de gênero somente no âmbito criminal, nós, infelizmente, estamos mais perto da cova, do caixão, mais perto da perda de vidas, né? Do ponto de vista do legislativo, o combate à violência de gênero, ele tem que ser holístico e fundamentalmente aplicado nas mais amplas esferas. Portanto, me parece que o fortalecimento das políticas públicas de assistência social, de saúde e de construção de condições de bem viver para as mulheres são imprescindíveis, né? Então, o legislativo ele precisa olhar para a questão de gênero como uma questão de vida e estruturar políticas públicas no sentido da vida.
muito além só de construir dinâmicas punitivas para o caso e para o evento morte. Pois é, doutora, acho que a Cris tinha mais uma pergunta. Vai lá, Cris. Posso fazer Claro. mais uma? Aham. Porque eu acho que tem também, eu tô aqui digerindo, né? Porque a notícia tá quente. Eu acho que tem mais uma coisa que a gente pode comentar que pode ajudar, que é o que o caso Daniel Alves e o caso Robinho podem nos ensinar em termos de pronta resposta à violência contra a mulher. Então, a gente tem um caso, apesar dessa bola nas costas que tomamos aqui hoje de notícia na Espanha, do Daniel Alves, né, dele ser solto. Apesar disso, a Espanha tem um protocolo que a gente está tentando implementar no Brasil, ainda não está, enfim, em pleno funcionamento, mas um protocolo de atendimento imediato que investigou imediatamente o crime, e a Itália lidou com uma acusação de uma jovem albanesa de um estupro coletivo, fazendo uma investigação muito séria. Eu nunca vi algo do tipo aqui no Brasil. Eles grampearam o Robinho, colocaram um grampo no carro, escutaram o que ele dizia com os amigos. Isso foi parte fundamental para a gente ter a condenação que a gente tem e para ele em breve ser preso aqui no Brasil. Então, eu fico olhando e pensando, ouvindo você falar sobre como é difícil no Brasil a mulher, a gente tem muita lei, né? A gente tem um monte de coisa, a gente já agora tem lei para agora mais recentemente lei de importunação sexual, a gente tem o stalking, a previsão para a gente não ser perseguida, não ser importunada, não ser assediada sexualmente no trabalho. Daí a gente ter efetivamente avanços passa também por uma resposta mais rápida e mais respeitosa, porque mesmo os casos de violência doméstica que no Brasil são, meu Deus, inúmeros, as mulheres, para conseguir a resposta efetiva da Maria da Penha, e tem, de fato, em muitas cidades no Brasil, unidades muito preparadas e muito sérias para atender essas mulheres, mas elas passam, as vítimas, por um périplo que, às vezes, é uma revitimização, uma nova violência, elas ficam anos arrastando aquilo na justiça, sofrendo várias retaliações, até judiciais dos dos homens que voltam a violentá-las por vias judiciais. Eu conheço casos muito, muito fortes, assim, muito agressivos, inclusive no que a gente falou mais cedo da alienação parental. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Sobre o que falando agora dos dois específicos, de violência sexual especificamente, o que esses dois países nos ensinam com essas condenações tão emblemáticas de dois jogadores que são muito, muito famosos e muito poderosos. Sem dúvida nenhuma, esse caso traz uma primeira lição, ou esses casos trazem uma primeira lição relacionada à violência processual. A construção da estrutura do judiciário no nosso país, ela facilita muito a fragilização das vítimas e a construção de mecanismos de violência processual, que é justamente o que você disse, o uso da máquina do judiciário com a finalidade de constranger, humilhar, aniquilar a imagem e a honra e deslegitimar a vítima. Para além disso, a revitimização, que também é um fenômeno muito presente na nossa estrutura de instituições, precisa ser firmemente combatida. Revitimização é justamente o fato da vítima ter que muitas vezes repetir aquela história dolorosa, ou chegar num espaço que deveria ser de acolhimento, como uma delegacia, e encontrar pessoas despreparadas para acolhê-la, não encontrar a estrutura necessária, volto a debater as questões das instituições de saúde, então não ter acesso à profilaxia, não ter acesso à estrutura para colheita de provas nos casos de violência sexual. Então, a gente precisa debater a questão da violência de gênero como uma estrutura, como uma dinâmica institucional e urgente. A violência de gênero ela é reforçada e reafirmada quando as instituições elas não estão preparadas, quando o fluxo de atendimento das vítimas ele não é bem amarrado, ele não é suficientemente eficiente para o acolhimento. A injustiça, muitas vezes, começa muito antes dos bancos do judiciário. O que no direito a gente costuma chamar de composição do standard probatório é justamente esse trabalho investigativo mencionado por você nos casos internacionais.
é justamente o esforço de inteligência da autoridade policial de construir e constituir provas robustas que façam o chamado nexo causal no direito, ou seja, os fatos narrados pela vítima e outros elementos de prova que possam corroborar esses fatos. O que é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas também nós temos a missão de construir, dentro de um direito humanizado que combata a violência de gênero, vocábulos como a culpa nunca é da vítima, a palavra da vítima tem uma força probatória bastante acentuada, justamente para que nós também não incorramos em outros aspectos da violência processual e da violência de gênero. Sem dúvida nenhuma, no Brasil, onde existem múltiplas formas de violação do direito de mulheres, desde a patrimonial até a violência física, passando por outras formas de violação de direito, nós temos uma dura missão, né, de construir um judiciário mais humanizado, de construir instituições públicas que estejam firmemente comprometidas com o combate à violência de gênero e, para além disso, a preparação técnica das profissionais e dos profissionais que atuam no arco de política pública que vai manejar esses casos, né? E que esse manejo seja de acolhimento, que esse manejo seja um manejo onde a justiça começa a ser feita desde o primeiro momento onde, infelizmente, acontece uma violação de direito. E, claro, o trabalho mais amplo do ponto de vista de Estado, né, pensando legislativo, executivo e judiciário, é para que essas violações deixem de ocorrer, para que nós não estejamos nos rankings mais tenebrosos, mais vergonhosos do mundo, que são os rankings de violência de gênero, de feminicídio, de estupro, de casamento infantil e outras violações contra mulheres.